The tonal shifts in Mandarin can be incredibly difficult for non-native speakers to master. As mudanças tonais no mandarim podem ser incrivelmente difíceis para falantes não nativos dominarem. For learners of Japanese, the complex honorific system presents a significant hurdle. Para estudantes de japonês, o complexo sistema de honoríficos apresenta um obstáculo significativo. Many find the grammatical gender in German to be utterly perplexing. Muitas pessoas acham o gênero gramatical em alemão totalmente confuso. Arabic script and its various forms often pose a challenge for beginners. A escrita árabe e suas várias formas frequentemente representam um desafio para iniciantes. The sheer number of irregular verbs in French can be quite daunting. O grande número de verbos irregulares em francês pode ser bastante assustador. Pronouncing the th sounds correctly often trips up those learning English. Pronunciar os sons de TH corretamente frequentemente causa dificuldades para quem está aprendendo inglês. Spanish verb conjugations, while logical, require a lot of memorization. As conjugações verbais em espanhol, embora lógicas, exigem muita memorização. The concept of classifiers in Thai is something most Western learners struggle with. O conceito de classificadores em tailandês é algo com que a maioria dos estudantes ocidentais tem dificuldade. Korean sentence structure, being SOV, feels backwards to many English speakers. A estrutura da frase coreana, sendo SOV, parece invertida para muitos falantes de inglês. Portuguese nasal vowels are notoriously hard for people to get right. As vogais nasais portuguesas são notoriamente difíceis para as pessoas acertarem. The subtle nuances of politeness levels in Vietnamese can be tricky to navigate. As sutilezas dos níveis de polidez em vietnamita podem ser complicadas de entender. Dutch guttural sounds are a real stumbling block for many. Os sons guturais holandeses são um verdadeiro obstáculo para muitos. The use of articles in Russian is often counterintuitive to English speakers. O uso de artigos em russo é frequentemente contraintuitivo para falantes de inglês. Swedish word order, particularly in subordinate clauses, can be confusing. A ordem das palavras em sueco, particularmente em orações subordinadas, pode ser confusa. The different registers of Indonesian language require a lot of practice to discern. Os diferentes registros da língua indonésia exigem muita prática para distinguir. Polish cases are arguably the most difficult aspect for foreigners to grasp. Os casos poloneses são, sem dúvida, o aspecto mais difícil para estrangeiros entenderem. The rapid speech and elision of sounds in Italian can be overwhelming. A fala rápida e a elisão de sons em italiano podem ser avassaladoras. Wouldn't it be incredible to effortlessly converse in Japanese, unlocking a deeper understanding of their culture? Não seria incrível conversar em japonês sem esforço, desbloqueando uma compreensão mais profunda de sua cultura? The intricacies of Mandarin Chinese have always fascinated me. Fluency would open so many doors. As complexidades do mandarim sempre me fascinaram. A fluência abriria tantas portas. Imagine the literary richness accessible with native-level Italian, a truly beautiful thought. Imagine a riqueza literária acessível com italiano em nível nativo, um pensamento verdadeiramente belo. Perhaps Spanish, given its widespread use and vibrant communities across the globe?
Talvez espanhol, dado seu uso generalizado e comunidades vibrantes em todo o mundo? Wouldn't understanding Arabic provide a unique perspective on history and current events? Entender árabe não proporcionaria uma perspectiva única sobre a história e os eventos atuais? A sudden grasp of Russian would be amazing, allowing access to a wealth of classic literature in its original form. Domínio súbito do russo seria incrível, permitindo acesso a uma riqueza de literatura clássica em sua forma original. The melodic sounds of Portuguese are captivating. Fluency would be a dream come true. Os sons melódicos do português são cativantes. A fluência seria sonho realizado. Wouldn't it be wonderful to navigate Germany with the ease of a native speaker? Não seria maravilhoso navegar pela Alemanha com a facilidade de falante nativo? The challenge and beauty of Korean are incredibly appealing. Instant fluency would be fantastic. O desafio e a beleza do coreano são incrivelmente atraentes. Fluência instantânea seria fantástica. Suddenly being able to speak Hindi would allow for deeper connections with a huge population. Ser capaz de falar hindi repentinamente permitiria conexões mais profundas com uma enorme população. The nuances of French are so subtle, mastering it would be an incredible achievement. As nuances do francês são tão sutis, dominá-lo seria uma conquista incrível. Wouldn't understanding Swahili unlock a deeper connection to East African cultures? Entender Swahili não abriria uma conexão mais profunda com as culturas da África Oriental? The complexities of Turkish are intriguing. Fluency would be a real accomplishment. As complexidades do turco são intrigantes. Fluência seria uma grande conquista. Imagine the possibilities with native-level Dutch, especially in art history. Imagine as possibilidades com holandês em nível nativo, especialmente em história da arte. Suddenly being able to speak Polish would be a wonderful way to connect with family heritage. Ser capaz de falar polonês repentinamente seria uma maneira maravilhosa de conectar-se com a herança familiar. The richness of Romanian culture is something fluency in the language would unlock. A riqueza da cultura romena é algo que a fluência no idioma desbloquearia. Wouldn't understanding Greek provide a deeper insight into ancient philosophy and history? Entender o grego não proporcionaria uma compreensão mais profunda da filosofia e história antigas? The ability to speak Indonesian would be amazing for exploring Southeast Asia. Ser capaz de falar indonésio seria incrível para explorar o Sudeste Asiático. Honestly, Duolingo's gamified approach really helped build a foundational vocabulary. Sinceramente, a abordagem gamificada do Duolingo realmente ajudou a construir vocabulário básico. Have you ever tried Memrise? It's fantastic for memorizing phrases with user-created content. Você já tentou o Memrise? É fantástico para memorizar frases com conteúdo criado pelos usuários. For immersive listening practice, podcasts in the target language are a lifesaver. Para a prática de escuta imersiva, podcasts no idioma-alvo são uma salvação. A good grammar book is essential. Practice Makes Perfect series has always worked well for me. Bom livro de gramática é essencial. A série Practice Makes Perfect sempre funcionou bem para mim. Don't underestimate the power of children's books when starting out. They simplify everything. Não subestime o poder dos livros infantis ao começar. Eles simplificam tudo. Websites like Italki connect you with native speakers for affordable tutoring.
Sites como o Italki conectam você com falantes nativos para aulas particulares acessíveis. Finding a language exchange partner is incredibly beneficial, especially for conversational skills. Encontrar um parceiro de intercâmbio linguístico é incrivelmente benéfico, especialmente para as habilidades de conversação. Anki flashcards are amazing for spaced repetition and long-term retention, truly. Os flashcards do Anki são incríveis para repetição espaçada e retenção a longo prazo, de verdade. Watching films with subtitles, first in your native language, then in the target language, is a great technique. Assistir filmes com legendas primeiro na sua língua nativa, depois no idioma-alvo, é uma ótima técnica. Exploring YouTube channels dedicated to the language provides diverse content and cultural insights. Explorar canais do YouTube dedicados ao idioma oferece conteúdo diverso e informações culturais. Consider using a language learning notebook to jot down new words and phrases encountered daily. Considere usar um caderno de aprendizado de idiomas para anotar novas palavras e frases encontradas diariamente. For reading practice, graded readers are perfect, they adjust to your skill level. Para praticar leitura, livros graduados são perfeitos, eles se ajustam ao seu nível de habilidade. There's a wealth of free resources on BBC Languages, if you're looking for something accessible. Há uma grande quantidade de recursos gratuitos no BBC Languages, se você está procurando algo acessível. Listening to music in the target language helps with pronunciation and rhythm, surprisingly. Ouvir música no idioma-alvo ajuda com a pronúncia e o ritmo, surpreendentemente. A dedicated language learning app like Babbel offers structured courses and personalized lessons. Um aplicativo dedicado ao aprendizado de idiomas como o Babbel oferece cursos estruturados e aulas personalizadas. Don't forget about using social media in the target language, it's a fun way to stay engaged. Não se esqueça de usar as redes sociais no idioma-alvo, é uma maneira divertida de permanecer engajada. For serious grammar study, textbooks specifically designed for self-learners are invaluable. Para um estudo sério de gramática, livros didáticos especificamente projetados para autodidatas são inestimáveis. Exploring language learning communities online can provide motivation and support, definitely. Explorar comunidades de aprendizado de idiomas online pode fornecer motivação e apoio, definitivamente. Wouldn't you agree that practical speaking builds confidence faster than dissecting rules? Você não concorda que praticar a fala constrói confiança mais rápido do que dissecar regras? Considering the goal is communication, shouldn't fluency take precedence initially? Considerando que o objetivo é a comunicação, não seria a fluência prioritária inicialmente? Perhaps a blend of both approaches yields the most sustainable progress, though? Talvez uma combinação de ambas as abordagens resulte no progresso mais sustentável, não é mesmo? Is there merit in delaying formal grammar study until a basic conversational level is reached? Existe algum valor em adiar o estudo formal da gramática até que um nível básico de conversação seja alcançado? Doesn't obsessing over perfect grammar sometimes hinder spontaneous expression? Não será que ficar obcecada por gramática perfeita às vezes dificulta a expressão espontânea? What are your thoughts on prioritizing understanding and being understood over grammatical accuracy at the outset? Quais são seus pensamentos sobre priorizar a compreensão e ser compreendida em vez da precisão gramatical no início? Could immersion, even without structured lessons, be a surprisingly effective starting point?
A imersão, mesmo sem aulas estruturadas, poderia ser um ponto de partida surpreendentemente eficaz? Wouldn't it be beneficial to learn grammar in context rather than as isolated rules? Não seria mais vantajoso aprender gramática em contexto do que como regras isoladas? Is a strong foundation in conversational skills more motivating for continued learning? Uma base sólida em habilidades de conversação é mais motivadora para o aprendizado contínuo? Does focusing on grammar first risk creating analysis paralysis when speaking? Focar na gramática primeiro corre o risco de criar paralisia por análise ao falar? Perhaps the ideal path depends heavily on individual learning styles, wouldn't you say? Talvez o caminho ideal dependa muito dos estilos de aprendizagem individuais, você não acha? Wouldn't a more natural acquisition of grammar occur through consistent conversation practice? Uma aquisição mais natural da gramática não ocorreria através da prática consistente de conversação? Is it possible that early conversational success fosters a greater appetite for grammatical detail later on? É possível que o sucesso inicial na conversação promova um maior apetite por detalhes gramaticais mais tarde? Does the fear of making mistakes often stem from an overemphasis on grammatical perfection? O medo de cometer erros geralmente decorre de uma ênfase excessiva na perfeição gramatical? Perhaps a communicative approach, prioritizing real-world usage, is more engaging initially? Talvez uma abordagem comunicativa priorizando o uso no mundo real seja mais envolvente inicialmente? Wouldn't you say that being able to navigate simple interactions provides immediate gratification? Você não diria que conseguir lidar com interações simples proporciona satisfação imediata? Does a purely grammar-focused approach sometimes feel disconnected from the actual purpose of language? Uma abordagem puramente focada na gramática às vezes parece desconectada do propósito real da linguagem? Perhaps delaying complex grammatical concepts until later allows for a more relaxed learning experience? Talvez adiar conceitos gramaticais complexos para mais tarde permita uma experiência de aprendizado mais relaxada? Often, students struggle with the subtle differences in verb conjugations. Consistent practice with drills helps immensely. Frequentemente, os alunos têm dificuldades com as diferenças sutis nas conjugações verbais. A prática consistente com exercícios ajuda muito. A frequent error involves misusing definite and indefinite articles. Really focusing on context is key to improvement. Um erro frequente envolve o uso incorreto de artigos definidos e indefinidos. Focar realmente no contexto é fundamental para a melhoria. Many find the pronunciation of th sounds challenging. Mimicking native speakers and recording yourself can be beneficial. Muitas pessoas acham a pronúncia dos sons TH desafiadora. Imitar falantes nativos e gravar a si mesma pode ser benéfico. It's surprisingly common to overregularize irregular verbs. Memorization techniques, like flashcards, are quite effective. É surpreendentemente comum superregularizar verbos irregulares. Técnicas de memorização, como flashcards, são bastante eficazes. Word order can be tricky for beginners. Analyzing simple sentences and building from there is a good approach. A ordem das palavras pode ser complicada para iniciantes. Analisar frases simples e construir a partir daí é uma boa abordagem. A lot of learners incorrectly apply gendered nouns. Paying close attention to articles and adjectives is crucial. Muitos estudantes aplicam incorretamente substantivos com gênero. Prestar muita atenção aos artigos e adjetivos é crucial. Pronouncing vowel sounds distinctly proves difficult for some. Utilizing phonetic charts can be a real game changer.
Pronunciar sons vocálicos de forma clara se mostra difícil para algumas pessoas. Utilizar tabelas fonéticas pode ser uma grande mudança. The use of prepositions often causes confusion. Immersing yourself in authentic materials helps internalize them. O uso de preposições frequentemente causa confusão. Imergir-se em materiais autênticos ajuda a internalizá-las. Students frequently mix up similar sounding words. Actively listening and repeating phrases is a great strategy. Alunos frequentemente confundem palavras com sons parecidos. Ouvir ativamente e repetir frases é uma ótima estratégia. A common pitfall is translating directly from their native language. Thinking in the target language is essential. Uma armadilha comum é traduzir diretamente de sua língua nativa. Pensar na língua-alvo é essencial. It's not unusual to struggle with idiomatic expressions. Reading extensively and noting down phrases is helpful. Não é incomum ter dificuldades com expressões idiomáticas. Ler bastante e anotar frases é útil. Many learners forget the importance of silent letters. Careful listening and pronunciation practice are vital. Muitos estudantes esquecem a importância das letras silenciosas. Ouvir atentamente e praticar a pronúncia são essenciais. A frequent error is using formal language in informal settings. Observing how native speakers converse is key. Um erro comum é usar linguagem formal em ambientes informais. Observar como falantes nativos conversam é fundamental. Students often misapply politeness markers. Understanding cultural context is incredibly important. Alunos frequentemente usam marcadores de polidez incorretamente. Entender o contexto cultural é incrivelmente importante. It's surprisingly common to neglect the nuances of tone. Actively listening and imitating native speakers helps. É surpreendentemente comum negligenciar as nuances do tom. Ouvir ativamente e imitar falantes nativos ajuda. A lot of learners incorrectly assume direct equivalents for words. Using a dictionary with example sentences is crucial. Muitos estudantes aprendizes assumem incorretamente equivalentes diretos para palavras. Usar um dicionário com frases de exemplo é crucial. Pronouncing compound nouns as separate words proves difficult for some. Breaking them down and practicing slowly can be beneficial. Pronunciar substantivos compostos como palavras separadas se mostra difícil para algumas. Dividi-los e praticar lentamente pode ser benéfico. The use of reflexive pronouns often causes confusion. Focusing on sentence structure and examples is a good approach. O uso de pronomes reflexivos frequentemente causa confusão. Focar na estrutura da frase e em exemplos é uma boa abordagem. Suddenly, nuances in everyday expressions back home feel so much richer now. De repente, as nuances nas expressões cotidianas de casa parecem muito mais ricas agora. It's fascinating how grappling with different grammatical structures illuminated the quirks of my native tongue. É fascinante como lidar com diferentes estruturas gramaticais iluminou as peculiaridades da minha língua materna. Discovering a new language really forced a reevaluation of what's normal in communication. Descobrir uma nova língua realmente me forçou a reavaliar o que é normal na comunicação. The sheer effort of translation highlighted the cultural assumptions embedded within words. O simples esforço da tradução destacou as premissas culturais embutidas nas palavras. Previously unnoticed aspects of traditions now seem incredibly significant, viewed through a different linguistic lens. Aspectos antes despercebidos das tradições agora parecem incrivelmente significativos, vistos através de uma lente linguística diferente. Understanding another worldview has made me question some long-held beliefs about my own society.
Entender outra visão de mundo me fez questionar algumas crenças antigas sobre a minha própria sociedade. It's remarkable how a different language's vocabulary can reveal what values are prioritized in that culture. É notável como o vocabulário de uma língua diferente pode revelar quais valores são priorizados naquela cultura. A new linguistic framework provided a surprising distance from ingrained cultural habits. O novo arcabouço linguístico forneceu uma distância surpreendente dos hábitos culturais arraigados. The process of learning idioms opened my eyes to the subtle artistry within both languages. O processo de aprender expressões idiomáticas abriu meus olhos para a sutil arte em ambas as línguas. It's interesting how certain concepts simply don't translate directly, revealing cultural differences. É interessante como certos conceitos simplesmente não se traduzem diretamente, revelando diferenças culturais. Exploring another culture's history through its language has been profoundly impactful. Explorar a história de outra cultura através de sua língua tem sido profundamente impactante. Previously taken for granted customs now appear as deliberate choices, not just the way things are. Costumes antes considerados garantidos agora aparecem como escolhas deliberadas, não apenas a forma como as coisas são. The challenges of mastering a new language fostered a deeper appreciation for the complexities of my own. Os desafios de dominar um novo idioma promoveram uma apreciação mais profunda pelas complexidades do meu próprio. It's almost like learning another language gave me a new pair of glasses to view my own culture with. É quase como aprender outra língua me deu um novo par de óculos para ver minha própria cultura. A different linguistic structure prompted consideration of alternative ways of thinking about the world. Uma estrutura linguística diferente despertou a consideração de formas alternativas de pensar sobre o mundo. The experience has fostered a greater sensitivity to cultural misunderstandings, even within my own community. A experiência promoveu uma maior sensibilidade a mal-entendidos culturais, mesmo dentro da minha própria comunidade. It's surprising how much of our identity is tied up in the way we speak and express ourselves. É surpreendente o quanto da nossa identidade está ligado à forma como falamos e nos expressamos. A new language's proverbs offer a unique window into the collective wisdom of another society. Provérbios de uma nova língua oferecem uma janela única para a sabedoria coletiva de outra sociedade. Oh my goodness, attempting to order chicken in Spain resulted in a plate of feet. Meu Deus, tentar pedir frango na Espanha resultou em um prato de pés. Wouldn't you believe, asking for directions to the bathroom led me straight to a bakery. Você não vai acreditar, pedir informações para o banheiro me levou direto a uma padaria. Apparently, my pronunciation of nine sounded suspiciously like wine in French, a very happy accident. Aparentemente minha pronúncia de nine soou suspeitamente como wine em francês, um acidente muito feliz. The look on the shopkeeper's face when requesting a little water, translated to a small wife, was priceless. A expressão no rosto do lojista ao pedir um pouco de água, e ser traduzido como uma esposa pequena, não tinha preço. You simply wouldn't believe the confusion when trying to compliment someone's shoes in Italy. Você simplesmente não acreditaria na confusão ao tentar elogiar os sapatos de alguém na Itália. A request for paper somehow became a detailed inquiry about my family history while traveling in Japan. Um pedido por papel de alguma forma se transformou em uma investigação detalhada sobre a história da minha família enquanto eu estava viajando no Japão.
It was quite embarrassing when attempting to say thank you sounded like a rather rude dismissal in Germany. Foi bem constrangedor quando tentar dizer obrigado soou como uma dispensa bastante rude na Alemanha. The phrase for excuse me accidentally requested a marriage proposal during a trip to Portugal. A frase para com licença acabou pedindo um pedido de casamento durante uma viagem a Portugal. A simple attempt at ordering coffee in Brazil ended with the waiter bringing me a live chicken. Uma tentativa simples de pedir café no Brasil terminou com o garçom me trazendo uma galinha viva. Trying to describe my hotel room led to a lengthy discussion about the local weather patterns in Greece. Tentar descrever meu quarto de hotel levou a uma longa discussão sobre os padrões climáticos locais na Grécia. Wouldn't it be funny if asking for salt resulted in a detailed explanation of local politics while in Morocco? Não seria engraçado se pedir sal resultasse em uma explicação detalhada da política local enquanto estiver no Marrocos? The sheer panic when attempting to ask for help with my luggage in Thailand was something else. O pânico absoluto ao tentar pedir ajuda com minha bagagem na Tailândia foi algo inexplicável. A request for the bill somehow translated to a detailed story about the chef's grandmother in Argentina. Um pedido de a conta de alguma forma se transformou em uma história detalhada sobre a avó do chefe na Argentina. It was mortifying when trying to say goodbye sounded like a declaration of love in Sweden. Foi constrangedor quando tentar dizer adeus soou como uma declaração de amor na Suécia. A simple question about the price of bread led to an hour-long debate on philosophy in Ireland. Uma simples pergunta sobre o preço do pão levou a um debate de 1 hora sobre filosofia na Irlanda. Wouldn't you know it, asking for a map resulted in a detailed explanation of local bird species while visiting Costa Rica. Não é de se admirar pedir um mapa, resultou em uma explicação detalhada das espécies de aves locais enquanto visitava a Costa Rica. The confusion when attempting to ask for the train station led me on a wild goose chase through the countryside in Poland. A confusão ao tentar pedir a estação de trem me levou a uma busca infrutífera pelo interior da Polônia. A request for a pen somehow translated to a detailed description of local folklore while in Vietnam. Um pedido por uma caneta de alguma forma se traduziu em uma descrição detalhada do folclore local enquanto estava no Vietnã. Honestly, a structured class really keeps me on track with grammar. Sinceramente, uma aula estruturada realmente me ajuda a manter o foco na gramática. The flexibility of self-study allows for learning at one's own pace, doesn't it? A flexibilidade do estudo autônomo permite aprender no próprio ritmo, não é mesmo? Perhaps total immersion is the fastest route to fluency, though quite daunting. Talvez a imersão total seja o caminho mais rápido para a fluência, embora bastante assustador. Wouldn't it be amazing to just live in a country where the language is spoken? Não seria incrível simplesmente morar em um país onde a língua é falada? Considering all factors, guided instruction seems most efficient for beginners. Considerando todos os fatores, o ensino guiado parece mais eficiente para iniciantes. Self-directed learning fosters independence and a deeper understanding of personal weaknesses, surely? O aprendizado autodirigido promove independência e uma compreensão mais profunda das fraquezas pessoais, certamente? A teacher can provide immediate feedback on pronunciation errors, which is invaluable. Uma professora pode fornecer feedback imediato sobre erros de pronúncia, o que é inestimável. Immersion forces one to think in the target language constantly, a real challenge though.
A imersão força a pessoa a pensar constantemente no idioma-alvo, um desafio real, embora. Structured lessons offer a clear progression of skills, don't they? Aulas estruturadas oferecem uma progressão clara de habilidades, não é mesmo? The beauty of self-study lies in tailoring the experience to individual interests. A beleza do autoestudo reside em adaptar a experiência aos interesses individuais. Wouldn't a combination of methods be ideal, perhaps? Não seria uma combinação de métodos o ideal, talvez? Immersion is undeniably effective for practical conversational skills. A imersão é inegavelmente eficaz para habilidades práticas de conversação. A good teacher can explain nuances that are hard to grasp alone, it seems. Uma boa professora consegue explicar nuances que são difíceis de entender sozinha, parece. Self-study allows for revisiting difficult concepts as needed, a definite plus. Estudar sozinho permite revisar conceitos difíceis quando necessário, o que é uma vantagem definitiva. Perhaps the best approach depends entirely on learning style and goals. Talvez a melhor abordagem dependa inteiramente do estilo de aprendizado e dos objetivos. Immersion can be incredibly motivating, pushing one beyond comfort zones. A imersão pode ser incrivelmente motivadora, levando alguém além das zonas de conforto. A teacher's encouragement and corrections are often essential for progress, wouldn't you agree? O incentivo e as correções de um professor são frequentemente essenciais para o progresso, você não concorda? Self-study requires a lot of discipline and self-motivation, certainly. Estudar sozinho exige muita disciplina e automotivação, certamente. A deep fascination with different cultures really sparked this journey, wouldn't you agree? Uma profunda fascinação por diferentes culturas realmente despertou essa jornada, você não concorda? The ability to connect with people on a more personal level feels incredibly rewarding. A capacidade de se conectar com as pessoas em um nível mais pessoal é incrivelmente gratificante. Honestly, it began as a challenge, seeing if I could actually do it. Sinceramente, começou como um desafio, ver se eu realmente conseguiria. Travel is a huge part of why this feels important, experiencing places authentically. Viajar é uma grande parte do porquê isso parece importante, experimentar lugares autenticamente. It's about broadening perspectives and understanding the world in a new light, don't you think? É sobre ampliar perspectivas e entender o mundo sob uma nova luz, não acha? A desire to read literature in its original form is a major driving force. Um desejo de ler literatura em sua forma original é uma força motriz importante. Perhaps it's the cognitive benefits, keeping the mind sharp and engaged. Talvez sejam os benefícios cognitivos, manter a mente alerta e engajada. The professional opportunities that open up are certainly a consideration, of course. As oportunidades profissionais que se abrem são certamente uma consideração, claro. It feels empowering to step outside one's linguistic comfort zone. É libertador sair da sua zona de conforto linguístico. A long-held childhood dream is finally becoming a reality, surprisingly enough. Um sonho de infância acalentado há muito tempo finalmente está se tornando realidade, surpreendentemente. The sheer beauty of different sounds and structures captivates me completely. A pura beleza de diferentes sons e estruturas me cativa completamente.
It's a way to honor family heritage, connecting with roots long past. É uma forma de honrar a herança familiar, conectando-se com raízes antigas. A genuine curiosity about how others think and express themselves fuels this passion. Uma curiosidade genuína sobre como os outros pensam e se expressam alimenta essa paixão. The goal of eventually living abroad is a significant motivator, naturally. O objetivo de eventualmente morar no exterior é uma motivação significativa naturalmente. It's about breaking down barriers and fostering global understanding, wouldn't you say? É sobre derrubar barreiras e promover a compreensão global, você não acha? A love for film and music in other languages sparked an interest initially. Um amor por filmes e música em outras línguas despertou interesse inicialmente. The challenge of deciphering a new code is strangely addictive, to be honest. O desafio de decifrar um novo código é estranhamente viciante, para ser sincera. It's about expanding horizons and embracing the unknown, wouldn't you agree? É sobre expandir horizontes e abraçar o desconhecido, você não concorda? Honestly, finding a good language exchange partner felt like searching for a needle in a haystack. Sinceramente, encontrar um bom parceiro de intercâmbio linguístico parecia procurar uma agulha no palheiro. Wasn't it interesting how different teaching styles can be, even among native speakers? Não era interessante como os estilos de ensino podem ser diferentes, mesmo entre falantes nativos? Perhaps the biggest challenge was coordinating schedules across time zones. Talvez o maior desafio tenha sido coordenar horários em diferentes fusos horários. Do you think having shared interests is crucial for a successful exchange? Você acha que ter interesses em comum é crucial para um intercâmbio bem-sucedido? It's remarkable how much confidence one can gain simply by speaking regularly. É notável o quanto de confiança se pode ganhar simplesmente falando regularmente. Wouldn't you agree that a little bit of nervousness is perfectly normal at the beginning? Você não concorda que um pouco de nervosismo é perfeitamente normal no começo? Sometimes, it felt more like tutoring than a true exchange of knowledge. Às vezes, parecia mais com aulas particulares do que uma verdadeira troca de conhecimento. A truly rewarding experience came from learning about cultural nuances alongside the language itself. Uma experiência verdadeiramente gratificante veio de aprender sobre as nuances culturais junto com o próprio idioma. It's fascinating to consider how quickly one adapts when immersed in a conversational setting. É fascinante considerar como alguém se adapta rapidamente quando está inserida em um ambiente de conversação. Did you ever find yourself correcting your partner's English, or vice versa? Você já se pegou corrigindo o inglês do seu parceiro ou vice-versa? A surprisingly effective method was using online collaborative documents for practice. Um método surpreendentemente eficaz foi usar documentos colaborativos online para praticar. It's quite a feat to explain grammatical concepts in simple terms, isn't it? É um feito e tanto explicar conceitos gramaticais em termos simples, não é mesmo? Often, the most memorable moments were those filled with laughter and shared mistakes. Frequentemente, os momentos mais memoráveis eram aqueles repletos de risadas e erros compartilhados. Wouldn't it be great if more platforms focused on fostering genuine connections? Não seria ótimo se mais plataformas focassem em promover conexões genuínas?
It's a testament to the power of communication when you can understand each other despite imperfections. É uma prova do poder da comunicação quando vocês conseguem se entender apesar das imperfeições. A little patience goes a long way, especially when navigating unfamiliar vocabulary. Um pouco de paciência ajuda muito, especialmente ao lidar com vocabulário desconhecido. It's amazing how much you learn about your own language while teaching it to someone else. É incrível o quanto você aprende sobre sua própria língua ao ensiná-la para outra pessoa. Sometimes, the best conversations happened when we completely abandoned structured lessons. Às vezes, as melhores conversas aconteciam quando abandonávamos completamente as aulas estruturadas. Often, direct translations of idioms lose all their original punch and humor. Frequentemente, traduções diretas de expressões idiomáticas perdem todo o impacto e humor originais. The concept of saving face is deeply embedded in many Asian languages, influencing communication styles significantly. O conceito de manter as aparências está profundamente enraizado em muitas línguas asiáticas, influenciando significativamente os estilos de comunicação. Understanding the historical context behind certain expressions unlocks layers of meaning that are otherwise missed. Compreender o contexto histórico por trás de certas expressões revela camadas de significado que de outra forma passariam despercebidas. Gestures accompanying speech can completely alter the interpretation of words, varying wildly across cultures. Gestos que acompanham a fala podem alterar completamente a interpretação das palavras, variando amplamente entre as culturas. Politeness levels are rarely equivalent between languages. What's considered rude in one might be standard elsewhere. Níveis de polidez raramente são equivalentes entre as línguas. O que é considerado rude em uma pode ser padrão em outra. Humor is incredibly culture-specific. Jokes rarely translate well and can even cause offense. Humor é incrivelmente específico da cultura. Piadas raramente são bem traduzidas e podem até causar ofensa. The way people address elders or superiors differs dramatically, impacting social interactions. A forma como as pessoas se dirigem a idosos ou superiores difere drasticamente, impactando as interações sociais. Concepts of personal space and physical touch are culturally defined and influence conversational distance. Conceitos de espaço pessoal e contato físico são culturalmente definidos e influenciam a distância conversacional. Silence isn't always awkward. In some cultures, it's a sign of respect or contemplation. O silêncio nem sempre é constrangedor. Em algumas culturas, é um sinal de respeito ou contemplação. The use of honorifics can be complex and essential for showing proper deference. O uso de títulos de tratamento pode ser complexo e essencial para demonstrar o devido respeito. Nonverbal cues, like eye contact, carry different weight depending on the cultural background. Pistas não verbais, como contato visual, têm pesos diferentes dependendo do contexto cultural. The level of directness in communication varies. Some cultures favor indirectness to avoid confrontation. O nível de franqueza na comunicação varia. Algumas culturas favorecem a indiretividade para evitar confrontos. Family dynamics and hierarchical structures heavily influence how people speak to each other. A dinâmica familiar e as estruturas hierárquicas influenciam fortemente a forma como as pessoas falam umas com as outras. The importance of context in understanding meaning is often underestimated by language learners. A importância do contexto na compreensão do significado é frequentemente subestimada por estudantes de idiomas.
Certain colors or numbers may have symbolic meanings that affect how they're used in conversation. Certas cores ou números podem ter significados simbólicos que afetam a forma como são usados em conversas. The concept of time, whether linear or cyclical, impacts conversational pacing and expectations. O conceito de tempo, seja linear ou cíclico, impacta o ritmo da conversa e as expectativas. Expressions related to food often reveal cultural values and traditions. Expressões relacionadas à comida frequentemente revelam valores e tradições culturais. The way apologies are offered and accepted differs significantly across cultures, impacting relationships. A maneira como pedidos de desculpas são oferecidos e aceitos difere significativamente entre as culturas, impactando relacionamentos. Sometimes visualizing myself fluently speaking the language really helps push through difficult patches. Às vezes, visualizar-me falando a língua fluentemente realmente ajuda a superar momentos difíceis. Wouldn't it be amazing to actually dream in another tongue? Não seria incrível sonhar em outra língua? Focusing on small, achievable goals feels far less overwhelming than thinking about total fluency. Focar em metas pequenas e alcançáveis parece muito menos assustador do que pensar na fluência total. Remembering why the language initially sparked interest can reignite that initial passion, doesn't it? Lembrar o motivo pelo qual o idioma despertou interesse inicialmente pode reacender essa paixão inicial, não é mesmo? Perhaps setting up a language exchange with a native speaker could provide some much-needed encouragement. Talvez organizar uma troca de idiomas com um falante nativo possa fornecer um incentivo muito necessário. It's incredibly rewarding to understand song lyrics without needing translations, wouldn't you agree? É incrivelmente gratificante entender letras de músicas sem precisar de traduções, você não concorda? Don't underestimate the power of celebrating even tiny victories along the way. Não subestime o poder de celebrar até mesmo pequenas vitórias ao longo do caminho. Finding a learning buddy can make the whole process feel less solitary and more fun. Encontrar um companheiro de estudos pode tornar todo o processo menos solitário e mais divertido. What about immersing oneself in media, films, books, podcasts, to keep things interesting? Que tal se envolver com a mídia, filmes, livros, podcasts para manter as coisas interessantes? It's a good idea to change up learning methods when feeling stuck, perhaps try flashcards or an app. É uma boa ideia mudar os métodos de aprendizado quando estiver se sentindo travada, talvez experimentar flashcards ou um aplicativo. Wouldn't a trip to a country where the language is spoken be the ultimate motivation? Uma viagem para um país onde a língua é falada não seria a maior motivação? Sometimes, simply acknowledging that plateaus are normal can ease frustration. Às vezes, simplesmente reconhecer que os platos são normais pode aliviar a frustração. It's helpful to remember the cognitive benefits of language learning, beyond just communication. É útil lembrar dos benefícios cognitivos do aprendizado de idiomas, além da simples comunicação. Don't you think connecting with the culture through food or music can be inspiring? Você não acha que se conectar com a cultura através da comida ou da música pode ser inspirador? It's a fantastic feeling when you finally understand a joke in another language. É uma sensação fantástica quando você finalmente entende uma piada em outro idioma. Perhaps focusing on topics that genuinely excite helps maintain enthusiasm.
Talvez focar em tópicos que genuinamente tecem entusiasmo ajude a manter o ânimo. Wouldn't it be great to read a novel in its original language someday? Não seria ótimo ler um romance em sua língua original algum dia? It's important to allow for breaks and not push too hard when feeling burned out. É importante permitir pausas e não se esforçar demais quando estiver esgotada. Isn't it fascinating how saudade in Portuguese captures a feeling of longing that English struggles to define? Não é fascinante como saudade em português captura um sentimento de anseio que o inglês tem dificuldade em definir? Do you ever stumble across words in other languages that just sound beautiful, regardless of their meaning? Você já se deparou com palavras em outras línguas que simplesmente soam bonitas, independentemente do significado delas? The German word Fernweh, a craving for distant places, really resonates with my travel bug. A palavra alemã Fernweh, um desejo por lugares distantes, realmente ressoa com meu vício por viagens. What's a linguistic quirk you've discovered while learning another language? Qual é uma peculiaridade linguística que você descobriu ao aprender outro idioma? Have you found any words that completely lack a direct equivalent in English, and how do you explain them? Você encontrou alguma palavra que não tenha um equivalente direto em inglês e como você as explica? It's amazing how some languages have single words for concepts we need entire phrases to describe, don't you think? É incrível como algumas línguas têm palavras únicas para conceitos que precisamos de frases inteiras para descrever, não acha? Perhaps a phrase that embodies a cultural value particularly well in the language you're studying? Talvez uma frase que represente um valor cultural particularmente bem na língua que você está estudando? Does any particular word feel like unlocking a secret understanding of another culture? Alguma palavra específica te dá a sensação de destravar um entendimento secreto sobre outra cultura? What's one word that always makes people ask you to explain it when you mention your language studies? Qual é uma palavra que sempre faz as pessoas pedirem para você explicar quando você menciona seus estudos de idiomas? Isn't hygge from Danish just the perfect encapsulation of coziness and contentment? Não seria hygge do dinamarquês a perfeita representação de aconchego e contentamento? A word that always brings a smile to your face when you think about it in another language, what is it? Uma palavra que sempre traz um sorriso ao seu rosto quando você pensa nela em outra língua, qual é? What's a word that feels incredibly poetic or evocative in the language you're learning? Qual palavra soa incrivelmente poética ou evocativa na língua que você está aprendendo? Have you ever tried to incorporate a word from another language into your everyday English vocabulary? Você já tentou incorporar uma palavra de outro idioma ao seu vocabulário cotidiano em inglês? What's one phrase that you find particularly challenging to translate accurately, and why? Qual é uma frase que você acha particularmente desafiadora de traduzir com precisão e por quê? A word that perfectly captures a specific emotion or experience in another language, what comes to mind? Uma palavra que captura perfeitamente uma emoção ou experiência específica em outra língua, o que vem à mente? Doesn't the Japanese komaribi, sunlight filtering through trees, sound absolutely magical? Não sou absolutamente mágico japonês, komorebi, a luz do sol filtrando pelas árvores? What's a word that you think everyone should know from the language you're studying, and what does it mean? Qual é uma palavra que você acha que todos deveriam conhecer do idioma que você está estudando, e qual é o significado dela?
A phrase that feels uniquely tied to the history or traditions of another language, what is it? Uma frase que parece estar singularmente ligada à história ou tradições de outro idioma, qual é ela? Wouldn't you agree that a child's brain seems more adaptable for picking up pronunciation? Você não concorda que o cérebro de uma criança parece mais adaptável para aprender a pronúncia? Considering the cognitive differences, is there a clear advantage to starting language study in youth? Considerando as diferenças cognitivas, existe uma vantagem clara em iniciar o estudo de idiomas na juventude? Perhaps early exposure builds a stronger foundation, wouldn't that be logical? Talvez a exposição precoce construa uma base mais forte, não seria lógico? It's fascinating how quickly kids absorb new sounds. Do you think adults struggle more with that? É fascinante como as crianças absorvem sons novos rapidamente. Você acha que adultos têm mais dificuldade com isso? One could argue that older learners have better learning strategies, though. Poderia-se argumentar que alunos mais velhos têm melhores estratégias de aprendizado, no entanto. Do established grammatical rules hinder an adult's progress? As regras gramaticais estabelecidas dificultam o progresso de um adulto? Is it possible that motivation plays a larger role than age in language acquisition? É possível que a motivação desempenhe um papel maior do que a idade na aquisição de idiomas? Wouldn't the pressure to succeed affect an older learner differently? A pressão para ter sucesso não afetaria um aluno mais velho de maneira diferente? Perhaps having a wider life experience gives adults more context for understanding language nuances. Talvez ter uma experiência de vida mais ampla dê aos adultos mais contexto para entender as nuances da linguagem. Do you think the fear of making mistakes is greater for older students? Você acha que o medo de cometer erros é maior para alunos mais velhos? It's interesting to consider how different learning styles impact success at various ages, isn't it? É interessante considerar como diferentes estilos de aprendizado impactam o sucesso em várias idades, não é? Wouldn't immersion be more effective for a younger person with fewer preconceived notions? Não seria a imersão mais eficaz para uma pessoa mais jovem com menos preconceitos? Perhaps adults have the benefit of self-discipline, which children may lack. Talvez adultos tenham o benefício da autodisciplina, que crianças podem não ter. Do you think a child's natural playfulness aids in language learning? Você acha que a brincadeira natural de uma criança auxilia no aprendizado da língua? Wouldn't the time commitment be easier for someone without work or family obligations? Não seria o compromisso de tempo mais fácil para alguém sem obrigações de trabalho ou familiares? Perhaps older learners can leverage their existing linguistic knowledge. Talvez alunos mais velhos possam aproveitar seu conhecimento linguístico existente. Do you think the brain's plasticity diminishes significantly with age, impacting language acquisition? Você acha que a plasticidade do cérebro diminui significativamente com a idade, impactando a aquisição da linguagem? Could shadowing podcasts really help build fluency, do you think? Você acha que ouvir podcasts repetidamente realmente pode ajudar a desenvolver fluência? What about recording yourself speaking and then listening back critically? Que tal gravar a si mesma falando e depois ouvir atentamente? Isn't it beneficial to think in the target language throughout the day, even for simple things? Não seria vantajoso pensar na língua-alvo ao longo do dia, mesmo para coisas simples?
Perhaps utilizing language exchange apps with text and voice notes could be a good start. Talvez usar aplicativos de troca de idiomas com mensagens de texto e notas de voz possa ser um bom começo. Don't you find that describing everyday objects aloud in the new language is surprisingly effective? Você não acha que descrever objetos do dia a dia em voz alta no novo idioma é surpreendentemente eficaz? Is it worth trying to narrate your actions as you go about your routine? Vale a pena tentar narrar suas ações enquanto você faz sua rotina? Have you ever considered creating a fictional character and practicing dialogues for them? Você já considerou criar um personagem fictício e praticar diálogos para ela? Wouldn't it be useful to find online communities focused on language learning and participate in discussions? Não seria útil encontrar comunidades online focadas em aprendizado de idiomas e participar de discussões? Does actively translating song lyrics into the target language improve speaking skills? Traduzir ativamente letras de músicas para o idioma-alvo melhora as habilidades de fala? Perhaps setting small, achievable daily speaking goals could maintain motivation. Talvez definir metas diárias pequenas e alcançáveis para a prática da fala possa manter a motivação. Is it possible to benefit from watching foreign language films with subtitles, then attempting to repeat lines? É possível se beneficiar assistindo a filmes em língua estrangeira com legendas e depois tentando repetir as falas? Wouldn't it be a good idea to use flashcards with audio pronunciation and then mimic the sounds? Não seria uma boa ideia usar flashcards com pronúncia em áudio e depois imitar os sons? Does reading aloud in the target language, even if slowly, contribute to better pronunciation? Ler em voz alta no idioma-alvo, mesmo que lentamente, contribui para uma melhor pronúncia? Perhaps finding a virtual tutor for regular conversation practice could be worthwhile. Talvez encontrar um tutor virtual para a prática regular de conversação possa valer a pena. Is it effective to use language learning video games that require speaking? É eficaz usar jogos de aprendizado de idiomas que exigem que se fale? Wouldn't it be helpful to create a language diary and write short entries daily, then read them aloud? Não seria útil criar um diário de idiomas e escrever pequenas anotações diariamente, para depois lê-las em voz alta? Does using voice assistants in the target language for simple commands aid fluency? Usar assistentes de voz no idioma-alvo para comandos simples ajuda na fluência? Perhaps joining online role-playing groups where you must communicate in the new language could be fun. Talvez entrar em grupos de RPG online onde você precise se comunicar no novo idioma possa ser divertido. Honestly, immersing oneself in foreign films feels like unlocking a secret level of understanding. Sinceramente, mergulhar em filmes estrangeiros parece destravar um nível secreto de compreensão. Subtitles are a lifesaver, aren't they, especially when tackling fast-paced dialogue in movies? Legendas são uma salvação, não são, especialmente quando se trata de diálogos rápidos em filmes? The rhythm and intonation of songs really help with pronunciation, wouldn't you agree? O ritmo e a entonação das músicas realmente ajudam na pronúncia, você não concorda? Catchy tunes get stuck in your head and reinforce vocabulary surprisingly well. Músicas cativantes grudam na sua cabeça e reforçam o vocabulário de forma surpreendente. Discovering music from the target culture provides a fascinating glimpse into its soul. Descobrir música da cultura-alvo oferece um vislumbre fascinante em sua alma.
Foreign films expose you to colloquialisms and slang that textbooks often miss. Filmes estrangeiros te expõem a coloquialismos e gírias que livros didáticos frequentemente deixam de lado. It's amazing how quickly one picks up phrases simply by repeated exposure through songs. É incrível como se aprende frases rapidamente apenas pela exposição repetida através de músicas. Sometimes, understanding the emotional context of a scene in a movie is more important than every single word. Às vezes, entender o contexto emocional de uma cena em um filme é mais importante do que cada palavra. The cultural nuances conveyed through film are invaluable for true language mastery. As nuances culturais transmitidas através do cinema são inestimáveis para o verdadeiro domínio da língua. Listening to music while commuting transforms dead time into a productive learning session. Ouvir música durante o deslocamento transforma tempo morto em uma sessão de aprendizado produtivo. A well-chosen movie can be far more engaging than hours of rote memorization. Filme bem escolhido pode ser muito mais envolvente do que horas de memorização mecânica. There's something about the visual element in films that aids comprehension immensely. Há algo no elemento visual em filmes que auxilia muito na compreensão. Songs often tell stories, providing context for new vocabulary and grammar structures. Músicas frequentemente contam histórias, fornecendo contexto para novo vocabulário e estruturas gramaticais. Foreign films challenge you to think on your feet and interpret meaning from context. Filmes estrangeiros te desafiam a pensar rápido e interpretar o significado pelo contexto. The sheer enjoyment of watching a movie in another language is motivation enough. O simples prazer de assistir a um filme em outro idioma já é motivação suficiente. It's incredible how music can evoke emotions and connect you to the culture on a deeper level. É incrível como a música pode evocar emoções e conectar você à cultura em um nível mais profundo. Exposure to different accents in movies is crucial for developing listening skills. A exposição a diferentes sotaques em filmes é crucial para o desenvolvimento de habilidades auditivas. Finding artists whose music resonates with you makes the learning process so much more fun. Encontrar artistas cuja música ressoa com você torna o processo de aprendizado muito mais divertido. Wouldn't it be incredible to immerse oneself in the vibrant culture of Buenos Aires while honing Spanish skills? Não seria incrível se imergir na cultura vibrante de Buenos Aires enquanto aprimora as habilidades em espanhol? The melodic cadence of Parisian French is calling, making France a top destination for language practice. A cadência melódica do francês parisiense está chamando, tornando a França um destino principal para a prática de idiomas. Considering the rich history and beautiful dialect, Italy seems like an ideal place to truly absorb Italian. Considerando a rica história e o belo dialeto, a Itália parece um lugar ideal para realmente absorver o italiano. Perhaps a journey to Kyoto would be transformative for anyone dedicated to mastering Japanese. Talvez uma viagem a Kyoto seria transformadora para qualquer pessoa dedicada a dominar o japonês. Wouldn't the bustling streets of Mexico City offer an unparalleled opportunity for real-world Spanish conversation? As ruas movimentadas da cidade do México não ofereceriam uma oportunidade incomparável para conversas reais em espanhol? A trip to Morocco could be fascinating, providing a chance to learn Darija Arabic in its natural environment. Uma viagem para o Marrocos poderia ser fascinante, proporcionando uma chance de aprender árabe Darija em seu ambiente natural.
The sheer diversity of dialects within China makes it a compelling, though challenging, place to study Mandarin. A enorme diversidade de dialetos dentro da China torna o país um lugar fascinante, embora desafiador, para estudar mandarim. Wouldn't the warmth of Brazilian culture enhance the experience of learning Portuguese? O calor da cultura brasileira não aprimoraria a experiência de aprender português? A stay in Berlin could be incredibly beneficial for anyone focused on German fluency. Uma estadia em Berlim poderia ser incrivelmente benéfica para qualquer pessoa focada na fluência em alemão. The opportunity to explore ancient ruins while learning Greek in Athens is quite appealing, don't you think? A oportunidade de explorar ruínas antigas enquanto aprendo grego em Atenas é bem atraente, você não acha? Wouldn't the stunning landscapes of Ireland provide a beautiful backdrop for improving Irish Gaelic? As paisagens deslumbrantes da Irlanda não seriam um cenário lindo para aprimorar o irlandês? A visit to Seoul would be amazing, offering total immersion in Korean language and culture. Uma visita a Seul seria incrível, oferecendo imersão total na língua e cultura coreana. The chance to experience the energy of Istanbul while learning Turkish is a very tempting prospect. A chance de experimentar a energia de Istambul enquanto aprendo turco é uma perspectiva muito tentadora. Wouldn't the unique culture of Vietnam make it an unforgettable place to study Vietnamese? A cultura única do Vietnã não faria dele um lugar inesquecível para estudar vietnamês? A sojourn in Prague could be delightful, providing a chance to practice Czech amidst beautiful architecture. Uma estadia em Praga poderia ser deliciosa, proporcionando uma chance de praticar tcheco em meio a uma bela arquitetura. The allure of learning Swahili in Tanzania is strong, given its rich cultural heritage. O fascínio de aprender Swahili na Tanzânia é forte, dado seu rico patrimônio cultural. Wouldn't the opportunity to explore the Scottish Highlands while learning Gaelic be truly special? Não seria uma oportunidade especial explorar as terras altas da Escócia enquanto aprende gaélico? A trip to Cairo could be an immersive experience for anyone wanting to learn Egyptian Arabic. Uma viagem ao Cairo pode ser uma experiência imersiva para qualquer pessoa que queira aprender árabe egípcio. Suddenly, stories unlock themselves when you understand the original tongue. De repente, histórias se revelam quando você entende a língua original. The ability to connect with people on a deeper level, beyond translation, feels incredibly special. A capacidade de se conectar com as pessoas em um nível mais profundo, além da tradução, é incrivelmente especial. Witnessing the genuine surprise and delight in someone's eyes when you speak their language is priceless. Testemunhar a surpresa e o deleite genuínos nos olhos de alguém quando você fala a língua dela não tem preço. It's a humbling experience realizing how much of the world was previously inaccessible, now open for exploration. É uma experiência humilhante perceber o quanto do mundo era inacessível antes, agora aberto para exploração. Discovering nuances in culture that are lost when relying on subtitles or interpreters is truly enriching. Descobrir nuances na cultura que se perdem ao depender de legendas ou intérpretes é verdadeiramente enriquecedor. A whole new world of literature, music, and film becomes available in its purest form. Um mundo totalmente novo de literatura, música e cinema se torna disponível em sua forma mais pura. There's a certain confidence that blooms from navigating unfamiliar situations using another language. Existe uma certa confiança que floresce ao lidar com situações desconhecidas usando outra língua.
It's amazing how learning a language forces you to see your own culture from a different perspective. É incrível como aprender uma língua te força a ver sua própria cultura de uma perspectiva diferente. The feeling of finally understanding a joke in another language is pure joy. A sensação de finalmente entender uma piada em outro idioma é pura alegria. Being able to assist travelers or expats who are struggling with the local language feels deeply satisfying. Poder ajudar viajantes ou expatriados que estão tendo dificuldades com a língua local é profundamente gratificante. It's a fantastic mental workout, constantly challenging your brain and improving cognitive skills. É um exercício mental fantástico, desafiando constantemente seu cérebro e melhorando as habilidades cognitivas. The doors it opens for travel are incredible. Experiences become far more immersive. As portas que ela abre para a viagem são incríveis, as experiências se tornam muito mais imersivas. It's a beautiful way to honor and appreciate different cultures, moving beyond superficial understanding. É uma maneira linda de honrar e apreciar diferentes culturas, indo além da compreensão superficial. There's something magical about ordering food or asking for directions in someone's native tongue. Há algo mágico em pedir comida ou perguntar direções na língua nativa de alguém. It allows for a more authentic connection when building friendships with people from different backgrounds. Permite uma conexão mais autêntica ao construir amizades com pessoas de diferentes origens. The sheer accomplishment of mastering a new skill, and the journey it takes to get there, is incredibly rewarding. A simples conquista de dominar uma nova habilidade, e a jornada que leva até lá, é incrivelmente gratificante. It's a privilege to be able to share stories and ideas with a wider range of people. É um privilégio poder compartilhar histórias e ideias com uma gama mais ampla de pessoas. It's empowering to break down communication barriers and foster understanding between cultures. É fortalecedor derrubar barreiras de comunicação e promover a compreensão entre culturas.